sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Louvemos ao Senhor por esse amor. Ninguém nos ama como Ele nos ama. Oh, louvemos ao Senhor por essa bondade, por esse amor, por essa presença dEle conosco. Não importa se você não está sentindo, não importa se você está passando por tribulação, não importa por isso, isso aí não importa. Por isso que você não pode andar pelos sentidos. Porque se você andar nos sentidos, hoje eu não estou bem, não sei onde que Deus está, pronto, você já ficou cativo do diabo. Ele te taca numa caixa, te prende lá, cativo. Gente, vocês têm que entender isso. Não é para andar com as emoções, com os sentidos. É para andar com o seu espírito, com a fé que está lá. Quando nós nascemos de novo, ele já deu uma dose de fé, uma medida, diz a Bíblia. Ele nos deu uma medida de fé, já está no nosso espírito. Nos deu uma medida de fé da onde? Fé que ele é, que ele tem. Então não é com a nossa fé que nós andamos com Jesus, porque a nossa fé é da cabeça. Isso não move montes, não resolve situação nenhuma, porque quando a coisa está difícil, essa fé desmorona, não chega lá. Então não é essa fé. Você tem que entender isso. Por isso que a gente diz que é simples, porque é o que Deus fez. Está em nós, né? Ele não vai fabricar, não vai ainda preparar, já está dentro de você, você tem que se convencer. Lendo a Bíblia e estudando a palavra de Deus, você tem que se convencer de que você é abençoado, que você tem a fé no seu espírito, você já tem tudo no seu espírito, de que ele te ama. Mas isso não é um convencimento mental. Não é pensamento positivo, coisas da nova era. Isso não. Não é pensamento positivo. Deus é positivo sempre. Mas é a vida dele em nós. Pensa nisso, é outro prisma, outro âmbito espiritual. Por isso que você ouvindo a palavra, não é assim que Deus diz? Que a fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra. Então, quanto mais você ouvir isso que eu estou falando, e você se convence. Porque você vai orar em línguas, estudar a palavra, você vai ficar sós com Deus, adora o Senhor, tudo mais. O Espírito Santo te ajuda, você não está sozinho. Para fazer fluir o que está no seu espírito. Pensa nisso. Porque o maior está dentro de você. Não é com a sua força, porque com a sua força já tentou ser bonzinho, já tentou resolver isso e aquilo, já tentou ser o melhor, já tentou fazer coisas grandiosas, já tentou tudo. E é sempre a mesma coisa. Aí vem a condenação, porque não resolve. Então, o que mais que eu tenho que fazer? Por favor, me diga. Não, aí é que está a religião. O que mais que eu tenho que fazer? Pois eu já fiz tudo, então. Você fez tudo com a tua força. Não o que deveria. Buscar a transformação da tua mente. É isso aí que você tem que buscar. Renovar a sua mente com a palavra de Deus para você ser transformado. Transformado o quê? O seu pensamento. Porque nós somos o que são os nossos pensamentos. Pensa isso. A sua vida é o que são os seus pensamentos. O que você está vivendo hoje é o que você pensa, e eu também. Então tem que haver uma renovação. Para você não cair nesse caixote do diabo e ficar enterrado lá, trancado com a religião e as mentiras. Eu não estou bem, eu já fiz de tudo, eu não sei porquê, sabe? Deus não está ouvindo as minhas orações, afinal eu fiz. Você não vai ganhar Deus na luta de braço, porque isso não existe. Ele não está lutando, não. Com você, não. Ele já te deu. Então, eu não estou sentindo bem, isso é coisa da alma, cai fora. Eu não ando pelo que eu sinto, nem pelo que eu vejo. Mas é porque eu estou adorando a Deus, mas eu não estou sentindo. Não precisa sentir, você está adorando em espírito e verdade, que é o seu espírito, que nasceu de novo e tem toda a verdade lá dentro, que é a palavra. Olha, gente, não é simples isso? Então, é isso que você tem que fazer. Por isso que você tem que ouvir os ensinos, senta lá. Mas você pode ouvir fazendo alguma coisa também, já ajuda, mas para você prestar bem atenção, você tem que se deter. Você pode usar em outros momentos, mas para você prestar atenção, você tem que se aquietar, ficar à mercê daquilo que você está fazendo.
tá? Porque você está dirigindo, você ouve um pouco, mas você não ouve tudo. Porque você está prestando muita atenção, você desliga. Mas se você está à mercê daquilo, você pode pôr toda a sua atenção lá. E você não precisa dispersar, porque a sua atenção é só naquilo, não está acontecendo nada. É aquilo. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que Deus quer, que você entre na presença dEle. Com o seu espírito. Não é com o que você vê, porque você não precisa ver. Porque não é ver que faz crer, muito pelo contrário. Tá? Porque você vai ter que ter a convicção para dominar as mentiras do diabo, porque é você que tem que dominar o diabo, não ele te dominar. Porque você viu como ele domina fácil? Nós vamos ver isso hoje na Bíblia. Então vamos juntos? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É maior. É Deus que está dentro de você. Está no mundo, mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, Deus abençoe seu coração. Seja muito bem-vindo aqui nessa tarde. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, porque a sua vida é preciosa. Preciosa para Deus. Sabe que você é uma pessoa preciosa para Deus, mas não é isso que o diabo fala, né? Não, o diabo ele gosta de nos colocar para baixo. Você não merece, você não fez direito, você não é capaz, você é menos. O diabo é terrível. Então, mas é tudo ao contrário do que Deus diz. O diabo ele distorce e faz tudo às avessas do que Deus diz. Você é uma pessoa preciosa por Deus porque ele morreu por você. Você tem que se convencer disso lendo a Bíblia. Como é que eu vou saber o que está dentro do meu espírito? Isso daí, que eu estou abençoada, que eu estou segura, que eu tenho a presença de Deus, que Ele nunca vai me deixar, e que eu tenho a provisão para tudo que eu preciso, que nada me falta. Lendo a Bíblia. O espelho é a Bíblia, está escrito aqui. Não é um espelho natural, porque o espelho natural, o Tiago já falou, você vai lá na frente, você olhou, até eu dei uma olhada lá antes de sair, ver se meu cabelo estava penteado, mas agora eu já esqueci, eu não sei se está, porque eu não estou vendo, cadê o espelho? E aquele espelho você esquece, não tem a ver, que é uma coisa que nem você sabe se a tua aparência é mesmo aquela que o espelho está dizendo. Ele falou aquilo, agora eu não consigo me ver, certo? Você me vê, eu te vejo, mas eu, nem você não se vê. Você vê no espelho agora. É verdade ou não aquilo lá? Agora, a palavra de Deus é o espelho que reflete o que está no nosso coração. Pensa nisso. Ela é que fala o que você é, o que está no seu espírito. Então, você tem que se convencer disso. Pensa nisso. Por isso que você tem que estudar a Bíblia, orar bastante em línguas, ouvir os ensinos são para isso, porque aqui, gente, eu diria que 20%, 30% você consegue captar de tudo que é falado aqui na hora do sermão, do ensino, enfim. A nossa mente é assim, nós precisamos ficar numa constância naquilo que está sendo passado para nós assimilarmos mais e mais. Cada vez que você fica mais, você assimila mais ou não. Você entende mais, você acaba tendo uma revelação, certo? Isso ajuda. Então, pensa nisso. Você tem que se deter para você saber o que você tem dentro de você. Porque é aí que você vai ter a força de Deus e a condição de Deus que sai do seu espírito para a sua alma para você bloquear o diabo, não ele te bloquear. Porque a religião faz o quê? As mentiras do diabo nos bloqueiam com relação ao que Deus fez por nós, que está no espírito. Crescendo fortalezas, como está escrito na segunda carta aos Coríntios. Na mente, são fortalezas contra o conhecimento de Cristo Jesus. Eu amo tanto a Jesus, mas eu tenho tanta fortaleza contra ao conhecimento de Cristo Jesus. Está escrito na segunda carta aos Coríntios. Eu tenho fortaleza, eu não creio em Cristo Jesus. Eu não sei se ele vai fazer, eu tenho dúvida, porque eu fiquei morrendo de medo, tremendo. Sei lá, da próxima vez, então, vai ser morte na certa. É isso aí, que você já determina as mentiras do diabo.
Nós vamos ver isso hoje na Bíblia. Você tem o poder, nós temos o poder de bloquear o medo. O que o diabo lança para nós. O diabo não gosta que fala dele, ele fica furioso. Mas por quê? Porque ele é a mentira. Como é que Deus não fica furioso que nós falamos dele? Porque ele é a verdade é luz. Não tem espaço para mentira, ou seja, para luz e trevas. Tem. Quando a luz vem, as trevas, é isso que o diabo não quer. Por isso que ele fica furioso, porque ele não quer perder o lugar dele da mentira na nossa vida. Porque se eu descobrir, se eu souber, se eu receber a revelação, tchau, diabo. Porque daí você não vai ter desculpa de não escolher o certo, porque você entendeu a verdade. Porque é uma coisa sobrenatural que está no seu espírito, é diferente da razão. Algo natural, que você racionaliza, entendeu? Porque com a razão, você escolhe isso, aquilo, mas se não está fundamentado na verdade, não está certo. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Gênesis. E eu vou mostrar aqui a vida de Jacó. Gente, Jacó foi um príncipe de Deus, maravilhoso, é chamado, né? O nome dele já quer dizer príncipe, né? E ele, puxa vida, através dele é que vieram as 12 tribos. E ele foi chamado por Deus para acontecer isso tudo na vida dele, um homem super abençoado. Foi Jacó, porque ele já recebeu as bênçãos que veio de Abraão, do pai dele, Isaque, e ele, Jacó. Então, as bênçãos foram sendo passadas de um para outro através da aliança que Deus fez através de Abraão. Deus não fez uma aliança com Abraão? E através de eu darei multidão, nações, através de você. Ele nem filho tinha. A sua descendência vai ser multidão, vai ser nações e nações. Então Deus fez uma aliança com ele, aconteceu isso tudo. Para Isaque ele fez a mesma coisa, e para Jacó a mesma coisa, que foi aonde foram estabelecidas as 12 tribos de Israel, que formou o povo judeu, e que é através daí que Jesus veio, e é através disso que tudo vai ser finalizado, porque teve que ser assim. Então Jacó foi um homem super abençoado na terra, muito abençoado. Mas, gente, ele passou tanto medo, porque ele tinha um coração suscetível ao medo, assim como nós temos, embora ele fosse um homem abençoadíssimo. Então, nós vamos aprender algumas coisas com Jacó, mas depois nós vamos ver outras passagens em outros lugares, com outros santos da Bíblia, de que nós podemos vencer esta condição se nós andarmos no Espírito. Isso é para você entender, que é para você examinar o medo, porque a gente já nasceu com medo, porque isso é coisa carnal, que está na nossa alma. Carne é alma, certo? Está nas nossas emoções, sentimentos, etc. Então, vamos ver capítulo 32 de Gênesis, versículos. Nós vamos ver de 1 a 7. Diz assim, olha. Aqui ele está dizendo o seguinte, nós vamos lembrar aqui que ele volta, Jacó, ficou 20 anos lá com o tio dele, lembra? Porque ele fez uma trapaça lá com Esaú, na hora da bênção, ele pegou a primogenitura e Esaú prometeu morte para ele. Ele falou assim, se eu te pego, eu vou te matar. Porque o próprio Esaú vendeu a primogenitura para ele. Porque ele não estava lá ligando para a primogenitura, mas Jacó quis, era algo muito espiritual. Então, a primogenitura acabou passando para Jacó, que era o segundo filho. Como eu já ensinei, sempre foi para o primeiro, não é? Que é estabelecida a primogenitura. Aí ele vende num prato de comida que ele estava morrendo de fome. Então, quando ele percebeu que aquilo era ruim para ele, e que Jacó levou a vantagem mais tarde, ele prometeu morte. Falou, eu vou te matar. Então, a mãe dele falou, você vai lá para a casa do meu irmão, fica por lá, sobe daqui, porque vai mesmo. Então, ele ficou 20 anos lá com Lobão,
o tio, depois ele se casa, tem toda aquela história. Nós vamos ver agora quando Deus libera para ele a volta. Agora você vai voltar, isso tudo já passou, vai voltar. Mas vamos ver o coração dele numa situação dessa. Então é isso aí que nós vamos ler. Gênesis 32, versículo 1. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Ô, gente, todo mundo sabe que tem anjo ao nosso redor, porque a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem o Senhor. Sim? Amém? Sim. Ao redor da nossa casa, da nossa vida, existem anjos. Nós estamos sempre acompanhados de anjos. Mas vem cá, a gente não vê anjos. Não é normal esse negócio de ver anjo. Mas nós cremos ou não? Claro que cremos que tem anjo. Pelo menos eu creio. E você também. Mas olha, ele viu. É diferente. Ele viu, está escrito, eu vou ler de novo. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Olha lá, veio junto. Quando os viu, ele viu os anjos, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim, que é esse lugar, é o acampamento de Deus, onde Deus está. Ele chamou isso porque ele viu todos os anjos que Deus mostrou, que Deus enviou. Aí no 3, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú. Ele viu o anjo, quer dizer o quê? O que você acha que está acontecendo, os anjos ao teu redor? Protegendo, né, gente? Guiando, guardando, com a glória de Deus lá para acontecer o que Deus quer. Amém? Mas, versículo 3, Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E 400 homens com ele. Espera aí, um cara te ameaça de morte. Agora Deus falou para você voltar para encontrar, que vai apaziguar a situação. Me avisam que... Presta atenção no que eu estou falando. Não é para você ler. Você tem que entender isso. Aí Deus fala, você vai voltar para se reconciliar. E já mostrou os anjos que estão ao redor. Só que vem mensageiro dizendo, lá vem ele com 400 pessoas. Uma pessoa que te ameaça de morte e vem com um exército de 400 pessoas, você acha o quê? Ele vai me matar. Mas cadê a palavra de Deus? É isso que você tem que entender. Se você não seguir a palavra de Deus, você entra nas mentiras do diabo, onde ele vai te pôr medo e vai roubar a palavra. E vai acabar acontecendo o que o diabo quer, porque ele rouba com o medo. Já passou do tempo de ficar com medo do diabo. Porque a religião diz que não pode nem falar esse nome. Sabe aquele o quê? O diabo. Jesus cansou de falar do diabo. Falou nele assim, ó, demônios, diabo, Satanás, falou tudo. Então, no 7, então Jacó, atenção, teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que ele estava, e os rebanhos, e os bois. Ele ficou morrendo de medo. Então, Jacó tinha esse coração, que era suscetível ao medo, tá? Na verdade, nós também temos isso. É igual ao nosso corpo físico, que é suscetível às doenças. Mas não é para alojar uma doença aí e me matar, e ponto final. Porque a palavra de Deus diz que, segundo a visão de Deus, e é que está no nosso espírito, é que ele tirou as doenças de nós para sempre. Pode vir, mas não é para alojar. Um sintoma, uma coisa que ele vem, porque não está redimido. Por isso que eu tenho que renovar a minha mente com a palavra. Então, nós cremos, obviamente, que os anjos estão conosco, não estamos vendo. Jacó viu toda aquela multidão de anjos e o versículo 7 diz que ele teve medo. Gente, essa condição do medo aqui, que quando acontece algum mal, você sabe que gela, que dá aquela coisa,
que é uma coisa repentina que acontece, isso é com todo mundo. Não é que seja errado, porque é uma coisa que vem mesmo, a propósito, porque isso é um lance do diabo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, não é na razão, porque razão é coisa muito clara, certo? Com a minha razão, eu consigo distinguir este lado deste lado, com a minha razão, mas com as emoções, não. Tá? Então, isso não foi algo racional que aconteceu. Então, o medo, quando vem, não é com a razão. Ele vai agir no que você sente, nos sentidos, nas emoções. Vocês estão acompanhando? Então, é algo que nós temos que lutar, gente, com o nosso espírito. Por isso que a palavra de Deus tem que estar no nosso espírito. Ele nem acreditou mais que os anjos estavam com ele, ele viu. Ele viu a presença de todos os anjos. Ele gelou e ficou em pânico. Diz aqui, ele ficou em pânico, porque ele ficou perturbado, tá? Então, por causa do que Esaú disse, eu vou te matar, ele já criou toda a história na cabeça de que agora ele ia matar. Então, ele cria um plano aqui, dividindo aqui em 2 bandos o povo, porque se ele pegar um, o outro sobrevive. Gente, olha o que a mentira fica maquinando e armando, sabe assim, um plano para se proteger, que não dá certo. Se fosse o caso de não haver anjo e nem a proteção de Deus, nem adiantar esse plano. Mas ele esqueceu. Veja o lance. O medo faz você esquecer o que Deus prometeu para você. Se a palavra de Deus não estiver no seu coração, você esquece. Na hora do medo, você treme que nem vara verde, você nem lembra que Deus existe. Aliás, você fica julgando Deus, sabe? Pondo culpa em Deus, que ele devia de estar aqui e não está. Mas os anjos estão, claro que estão. Obviamente, você vai ter que aprender a lidar com essas situações que vêm do diabo. Está acompanhando? Então, o medo, gente, o medo, ele cria fantasia. Você não pode, você tem que cortar esse, tá? Então, obviamente que aqui foi um bom motivo para ficar com medo, mas não era para ficar perturbado, sabe, a ponto de achar que já ia morrer. Então, veja, no versículo 9, aí Jacó foi fazer uma oração, porque aí ele ficou com medo. Mas já estava tudo determinado. Você entende? Já estava. Deus já tinha, nós vamos ver para trás, 2 capítulos atrás, ou 1 capítulo atrás, que Deus já tinha determinado isso para ele. Mas ele esqueceu e ele distorce um pouco a palavra na hora que faz a oração. Por isso que você tem, gente, presta atenção, pessoal que está em casa. Você fica com medo, você fica sofrendo, você acha que Deus não está ouvindo, você fica, sabe, esgoelando, se matando, orando de joelho, de jeito que você... Não é precisa isso, Deus já fez, está no teu espírito. É isso que eu quero que vocês entendam, que não é essa oração querer ganhar Deus no braço, com a sua força, como se ele não te ouvisse. Não tem nada a ver isso. Já está feito, está no seu espírito. Por isso que você tem que se acalmar. É você que se acalma com a palavra. Orando em línguas, falando a palavra, e você mantém equilíbrio. Você não faz o que o diabo manda, porque as ideias dele é para acabar com a nossa vida. Tá? Então não segue essas mentiras da cabeça, que é o diabo. Ele vem com as ideias. E ainda ele põe muito arranjo nas ideias. Sabe assim? Com uma lógica mentirosa, que não tem lógica nenhuma, é desgraça. Então, é medo, isso chama-se medo. Por isso que a palavra de Deus nos dá freio, nos dá moderação. A palavra de Deus nos dá equilíbrio nas emoções, na carne, na alma. Então, veja a oração que ele fez, porque ele estava com medo. No 9, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, toma a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Mas não foi bem isso assim que Deus falou. Deus falou, eu estou contigo. Primeiro ele falou assim, que eu vou te fazer bem. Vai pegar a tua terra.
Vamos olhar lá, 31, versículo 3. Olha aqui o que Deus fala. Para ele, para trás, para ele retornar à terra dos pais dele, não é nem a terra dele. Gente, parece que isso não tem importância, você inventar alguma coisa, acrescentar ou tirar da palavra. Tem sim, porque Jesus falou que não pode tirar um pingo no i, nem uma vírgula. Por que Jesus deu um detalhe tão específico de um pingo no i e uma vírgula? Porque na língua hebraica, isso, se você puser um pingo, já mudou tudo. Puser uma vírgula, já mudou tudo. Naquelas letras deles lá. Então, é muito importante. Foi o que Eva fez seguindo as conversas de Satanás na hora do ataque lá no jardim. Que ele veio falar com ela, a cobra, né? Que veio falar com ela bem sutilmente. Mas você pode comer da árvore? Ela disse assim, bem, é que Deus disse que eu não posso nem tocar. Deus nunca falou isso que não pode tocar. Você tem que prestar atenção nas coisas, porque nem nós podemos fazer isso na hora que nós estamos orando. Acrescentar coisa que não está escrito. Isso atrapalha a oração completamente. Porque aqui, veja o versículo 3. E disse o Senhor a Jacó, que é para ele voltar, né? Para ele voltar. Toma a terra de teus pais. Não falou a tua terra? De jeito nenhum, é a terra de teus pais. Vai tomar. Toma posse da terra de teus pais e a tua parentela. Pega a tua... E eu serei contigo. Isso quer dizer, eu estarei contigo. Sempre estarei. Estou e estarei. Vai lá, faz isso. Ele falou, eu vou te fazer o bem. Não foi nada disso que ele falou. Vocês estão acompanhando? Então, precisa conhecer a palavra, por isso que você escreve o versículo, vai confessando, daqui a pouco você já sabe falar do jeito que está escrito, para você nem acrescentar e nem tirar. Tá valendo? Então, ele estava com tanto medo, o que aconteceu? Ele esqueceu que tinha anjo com ele, o medo fez isso, tá? Inventou lá um jeito de falar, esqueceu o que Deus falou para ele exatamente. Deus não falou para ele, vai lá pegar a tua terra. Não, não é tua, era do teu pai. Tá? Então, tudo isso é importante. E mais, olha, e eu vou te ajudar? Não, eu não vou te ajudar, eu estarei contigo. É muito mais que isso. Ajudar é dar uma mãozinha, não é isso. Então, ele deturpou, porque ele esqueceu, porque ficou com medo, ficou nervoso, ficou tremendo, ficou desequilibrado, nem sabia o que fazer. Sabe disso? Né, gente? Dá aquele choque, mas escuta, pode dar choque, mas é 1 segundo. Depois vem novamente a lucidez, a palavra. Por isso que ela tem que estar no seu coração. Você tem que saber. Não é ficar repetindo coisa que os outros falam. Isso tem que ser praticado na sua vida. No dia a dia, como você vive. Você vive de acordo com o que é o teu pensamento. A Bíblia diz isso em Provérbios. Está valendo? Então, muito cuidado, porque aqui ele cometeu um erro. Por causa do medo. Mas olha, nessa época aqui de Jacó, ele era o homem mais abençoado da terra. Super abençoado por Deus. Super! Mas tinha o coração suscetível ao medo. Então, você pode estar abençoado, mas você tem medo. Aliás, você está no seu espírito abençoado. E você se engana com o medo quando ele aparece. Você fica aí voando com os seus pensamentos, com coisas ruins, pensando se vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Olha, podia ter me matado. Mas para de falar. Podia, mas não pôde. Acabou, nem pensa. Porque há anjos ao seu redor. Podia ter pego tudo que era meu, podia, mas não pôde. Por quê? Porque você está abençoado, eu sou abençoado. Então não vai poder, diabo, você não vai poder pôr a mão. Vocês estão acompanhando? Então, o modo de orar. Tá? Eu estou falando, mas isso é uma prática que você vai conquistando diariamente. Não é difícil, mas enquanto você não está na condição da palavra de Deus, na hora você se atrapalha. Certo? Na hora você mas vai praticando. Por isso que você sozinho começa a orar nas áreas que você está dominado pelo medo. Que de noite você acorda. Por que você acorda de noite? Porque você não entregou a tua vida para Jesus ainda. Ela é sua. Por isso que você está com medo.
Você quer controlar a sua vida e você não consegue. Por isso que você não dorme, nem com remédio. Você tem que fazer alguma coisa pela sua vida, porque Deus já fez tudo. Agora é você que tem que fazer a tua parte. Aí é que tá? Então, o medo faz você esquecer a palavra de Deus. Já não está bem firme na palavra. Aí eu fui orar, então eu falei que o Senhor, aí não sai mais nada. A pessoa, às vezes, quer vir dar o testemunho para mim, mas não consegue falar o versículo inteiro. Porque não falou nada na hora do medo. Se nem agora que o medo já passou, não consegue relatar para mim, que vem querer dar o testemunho, você imagina na hora embolou mesmo. Quer dizer, não está firme. A palavra não está firme lá dentro ainda. E é isso que você tem que fazer, para você andar nesse mundo tenebroso, caído, de trevas, aonde Satanás é o Deus do mundo. E ele quer que nós pensemos como ele. Ele está dentro da igreja, ele está atuando nos cristãos. E é para nós ficarmos livres disso. Deus está aqui com a palavra, tá? Então, para Deus nos guardar das notícias ruins, nós temos que estar com a palavra de Deus firme no coração. Está valendo? A palavra tem que estar firme no seu coração. Usa o seu tempo para isso, porque isso que é valioso. Porque a hora que você começar a se deleitar na palavra e receber o retorno dela, você cai fora do mundo correndo. Cai fora dos seus desejos carnais, da sua visão de vida. Porque você entrou na condição de Deus, que é segurança, é tranquilidade, dentro das circunstâncias e dos problemas, porque você sabe qual é o fim. Maravilha. Tá? Então, veja só, outro momento que ele teve medo, Gênesis 34. Vamos aqui. Em Gênesis 34, aqui é o momento em que Jacó chega nesse lugar chamado Siquém, e que tinha essa família, esse homem que chamava Siquém, com o pai que chamava Amor, e ele se apaixonou pela filha de Jacó, que era Diná. E porque quis, aquela moça acabou pegando e ficou com ela. Bom, os irmãos ficaram contra aquela atitude. Mas aí foram falar com o pai, não, vamos... E eles falaram, não, eu gostei demais da sua irmã, fica comigo. Vocês podem se alojar aqui em Siquém, que o local também chamava Siquém por causa desse tal aí. Então, vocês podem morar aqui, não sei o quê. Então, eles elaboraram um plano. Bom, então vamos o quê? Fazer que todos os homens sejam circuncidados, para todos serem aceitos por Deus. Nós vamos ficar aqui e vai ficar lindo e tal. Mas eles, que era o Simeão e Levi, esses dois irmãos, ficaram com muita raiva do que este Siquém fez, bolaram o seguinte, bom, então, eles vão ser circuncidados, eles vão ficar fracos, porque são homens guerreiros. Quando eles estiverem no dia pior da fraqueza deles e da dor por causa da circuncisão, nós vamos matar todos os homens e acabou com a cidade, acabou com eles e ponto. Esse é o castigo por ter violentado a nossa irmã. Os dito e feito fizeram isso. Quando Jacó viu, falou, e agora? Agora ele ficou com medo de novo. Falou, agora eles vão nos matar. Agora eles vão acabar conosco. Porque olha o que vocês fizeram, não podia fazer isso. Mas mesmo assim, diante desse medo, Deus abençoou Jacó, protegeu ele, porque havia uma aliança de Deus com ele. Você tem que entender que há uma aliança de Deus com você, em Cristo Jesus, muito maior do que aquela, que é o sangue de Jesus, do próprio Deus. Então, Deus falou, olha, eu estou cobrindo vocês com esta proteção para ninguém pôr a mão em vocês. Então, mesmo com o medo que ele teve nessa situação, Deus ainda protegeu. Então, você nunca duvide de Deus, que ele vai te proteger na situação que for. Ele vai te proteger, ele vai te ajudar. Você entra na visão de Deus. Não fica com as mentiras do diabo. Renova a sua mente com a palavra. Tudo vai mudar na sua vida. Só que você tem que fazer esse esforço. Você não consegue ler Bíblia? Tem pessoas que não conseguem ler Bíblia, não conseguem ouvir um ensino desse. Eu estou ouvindo em casa, ficar deitado, tomando um chá, conversando com o outro, levanta, vai ver se a janela está aberta. Gente, não é assim que você vai andar com Deus. Você tem que se deter com Deus, você tem que largar a mão de ser você. Você tem que assumir a identidade de Cristo Jesus
que está no seu espírito. Então, veja aqui, nós vamos ver o versículo 25, só para você então entender o que eu disse. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Aí no 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Ele esqueceu que ele é um homem abençoado, que há anjos. Agora ele não viu, mas eles estão com ele. Já fez uma história do fim da vida dele. Não é isso que o diabo faz você fazer? Agora você vai morar debaixo da ponte, agora você não vai ter mais nada, agora acabou o seu tempo, agora vai ser uma desgraça, e você fica lá remoendo e criando o fim da tua história. O medo faz isso e esse é o propósito de Satanás, que você não tenha a palavra de Deus. Você não tem que fazer fim da tua história coisa nenhuma. O fim da sua história é a palavra de Deus, a vitória. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você tem que confessar a palavra. Você tem que declarar o que a palavra de Deus é. A promessa de Deus para a sua vida. Mas não é uma vez, né? Porque a tua mente está tão enraigada no mundo, em vez de estar na palavra de Deus, que você não consegue pensar a palavra de Deus. E ter a paz e a segurança que a palavra de Deus te dá. Porque tira do teu espírito onde está a paz. Você já começa a criar um mundo fictício de coisas negativas, malignas de Satanás. Ou sim ou não, gente? Vocês estão me acompanhando, então cai fora, está errado isso. Você tem que confessar a palavra para a tua vida. Mas não é uma vez, falando bastante. Se for preciso, o dia inteiro, para você sair dessa situação. Porque quando a sua mente se desligar disso, acabar completamente dessa mentira, você resgatou a verdade que está no seu espírito que você está falando. Ela se tornou vida. Então, o milagre já chegou. É por aí, tá? Então, ele teve medo porque ele teve que sair daí, desse lugar, mas mesmo assim, Deus abençoou ele com a família dele, protegendo contra qualquer dano que alguém pudesse fazer, que ninguém podia tocar nele, e nem na família. Porque ele era um homem abençoado. Você tem que saber que você é uma pessoa abençoada. Está escrito. Nós temos a bênção de Abraão. Além de Efésios está escrito que nós temos as bênçãos celestiais em nós, também está escrito que nós recebemos lá em Gálatas todas as bênçãos de Abraão. E Deus falou para Abraão, você é um homem abençoado. Onde você for, você está abençoado. Você e a sua descendência. Portanto, em Cristo Jesus, nós somos descendentes desta bênção. Você é abençoado, mas não na tua cachola, né, meu amigo? Porque na tua cachola você está derrotado, eu não estou abençoado. Então, está errado isso, você tem que mudar. Você tem que ficar falando, eu estou abençoado. Está tudo multiplicado, onde puser a mão está multiplicado, é meu. Eu estou com saúde, eu não tenho doença nenhuma, porque Deus me tirou da vida velha com saúde, me deu cura. Vocês estão me acompanhando? E assim vai para tudo. Agora, veja Gênesis 37. Estava lendo isso, é o máximo, né, gente? Isso é o máximo, gente. A palavra de Deus é rica. Ela nunca para de trazer revelação para nós, de como que nós vamos sobreviver nesse mundo. Sobreviver aos ataques do diabo, né? Sair deles. Viver além dos ataques do diabo. Então, capítulo 37, nós vamos ver os versículos aqui. É quando José é vendido. Não leiam, por favor, prestem atenção no que eu vou falar. José, vocês já sabem da história, eu não vou contar toda, mas por causa de inveja e os sonhos que José teve, de que ele ia ser grande e que ele ia governar sobre os irmãos. Para quê, meu Deus? Trouxe uma inveja horrorosa e tal. Mas José era um filho que o pai estimava. Porque havia uma ligação espiritual aí nessa coisa, entendeu? Não que Deus não que ele não gostasse dos outros, mas havia uma ligação melhor ali, espiritual, entre ele e José. Então, o que acontece? Eles ficaram com inveja e
pegaram ele usava, vocês já lembram, que ele usava a túnica com mangas talares, com listas, isso quer dizer que ele era o primogênito, e ele não era. Aquilo designava que ele era grande na família. O pai fez isso para ele, porque já era profético. Deus já tinha dado a profecia, até em sonho para ele. Então, eles ficaram com tanto raiva, quando viram que ele vinha vindo, eles falaram assim, vamos matar ele. Não, matar já fica pesado, como que é, com o nosso pai. Então, sei lá, até que essa cisterna, vamos tacar ele lá dentro, e lá vem aqueles mercadores lá do Egito, aí a gente vende para eles e acabou a história e vamos falar que ele morreu. Pelo menos a gente não matou. Então tá, combinado. Chegou, olha, tacaram ele lá na cisterna, fica aí. Aí eles vendem José para os mercadores egípcios e eles foram embora. Quando chegaram lá, venderam José para o governador de Faraó, que era Potifar. Então, vocês já sabem toda a história, foi isso que aconteceu. Então, aqui nesse pedaço, nós vamos ver aqui o versículo 31, e eles chegam em casa, presta atenção aqui, deixa eu falar desse pedaço. Eles vão chegar em casa dando uma notícia, um relatório, gente, que não é que é isso que eu quero que vocês entendam, que o que eles falaram, que Jacó elaborou na mente dele e decretou como fim da vida de José. Porque o medo faz isso, decreta o fim da história para o lado negativo. Então, vamos ver o versículo 31. Então, tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar, nem foi eles, hein? Presta atenção. Enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar ao seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é do teu filho essa túnica. Só chegaram assim, estava tudo manchado de sangue. Ensoparam lá, nem foram eles. Nem foram os irmãos que deram notícia. Achamos isso aqui, por acaso é do teu filho, essa túnica? Mas viu a lista, coisa, e que era do menino. Aí no 33, ele a reconheceu, Jacó, e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Pronto, ele já deu fim. Gente, vocês vão ter que entender isso, orar bastante para você não dar o fim na tua história, da tua vida e deixar o diabo acabar com a tua vida. E pôr um ponto final nessa situação agora e decretar que isso é o fim, que é você que faz isso. Não é nem o diabo que faz. Ele insinua e põe você com medo para fazer. Então, cuidado, você vai encher o seu coração com a palavra e você vai contra o que ele está mostrando para você. Diabo, aqui você não vem, você é um ser derrotado, você larga essa situação. Você pode largar o que é meu agora, porque eu já fui justificado no sangue de Jesus. Ele é o meu Deus que já me abençoou e eu chamo agora, do nada, o que eu preciso, porque Deus já fez. Do nada meu. Você vai ter que largar 7 vezes, está escrito. Você vai ter que largar 7 vezes o que é meu, diabo, que você pegou. Você some daqui, em nome de Jesus. Você sabe que você tem autoridade sobre ele, só que você tem que passar um tempo fazendo isso para você se convencer da verdade que está no seu espírito para entrar na tua mente. Agora você não faz nada, você fica passivo, o diabo vai acabar com a sua vida. Porque ele não vem para brincar. Ele vem para matar, roubar e destruir. E você está deixando em banho-maria. E ele está te dando ideia. Chega uma hora que você fica na encruzilhada, você vai seguir o lado errado. Porque é isso que faz o medo. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que você tem que entender, que você precisa colaborar com Deus para Ele poder te ajudar. Não é com as suas orações, está vendo, Deus? Eu não fiz nada, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa ótima, Deus, mas o que mais? Deus não ouve isso. Você está orando errado, isso não serve para nada. Aliás, serve para acabar com a tua vida. Porque essa é a oração que acaba com a vida das pessoas. Não se vê Deus abençoando com essa lenga-lenga aí, com essas histórias de choro e querer o quê? Lembra que, meu Deus, eu mal tinha nascido de novo. Eu estava lá chorando no sábado, arrumando a gaveta ali.
e tal. E Deus falou, para de chorar agora. Por que você está chorando? Qual é o motivo? Não tem motivo. Gente, isso faz mais de 40 anos. Para que você está chorando? Para convencer Deus? Não tem nada que convença a Deus. Ele fez por amor a história da sua vida resolvida e abençoada em Cristo Jesus, ponto final. Mas isso não era só lá no céu, é agora que nós estamos enfrentando problemas, porque lá no céu nós não vamos ter problema. É agora, para ninguém ficar numa vida aí desvalida, sem Deus. Porque é sem Deus, embora ele habite dentro do coração do cristão, mas o cristão é inerte. O cristão não tem conhecimento, é ignorante da palavra de Deus. Não pega as armas espirituais para se defender. Está valendo. Você não é pouca coisa, não. Você é filho de Deus. E não é qualquer um que anda aí para a rua que é filho de Deus, não. É aquele que aceitou Jesus e nasceu de novo. Esta é a pessoa que é filho de Deus. Foi lavada no sangue de Jesus. Então, é isso aí. Então, um pedaço de pano que alguém disse que é do teu filho, ele já fez uma história. É uma evidência falsa. O diabo trabalha com isso, com falsa evidência. Você está vendo? Olha aqui o extrato, ó, negativo, nunca mais você vai ter como pagar, você não tem como sair dessa, tem mil coisas que você vai ter que fazer, você vai ter que fazer. Comece a fazer um discurso. E você não vai contra, você quer que um homem se levante para te ajudar, não vai. Porque se ele se levantar para te ajudar, você vai ter que dar o teu fígado para ele. Mas Jesus morreu na cruz e já te deu a solução para esse caso. Tá valendo? Não é o máximo? Então, é isso aí. Ele acreditou, inventou e tirou uma conclusão mortal ainda do filho. Terrível, hein? Né? Então, vê o que o medo faz. Naquela hora você fica totalmente cego por causa do medo, você começa a ver coisa que nem existe. Que aquilo foi fabricado. Não foi a verdade, foi fabricado. Um pano que era mesmo da túnica de José, mas foi fabricado aquele sangue, nem era dele coisa nenhuma. Gente, nós vivemos numas coisas assim e nós temos que ser espertos. Nós temos que usar a palavra e comandar e mandar embora e chega. Porque Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é longanimidade. Ele não é longânimo para sempre, mas nós estamos no momento da graça, ele é longânimo. Ele é paciencioso, ele quer nos ajudar, tá? Então é assim que o diabo faz. Ele, para nós, com o negócio de doença, ele dá um sintoma e você já decreta, isso aí sabe o que é? Eu estou sentindo, mas eu já sei, é tal coisa que meu tio teve e morreu. Pronto! O fim é esse. Você decretou igual Jacó. Tá valendo? Você não tem que dar conclusão nenhuma, você vai mandar embora e sair. E daí que o teu tio teve? Ele não soube andar na palavra. Você está ouvindo isso, não é para você fazer o que o teu tio fez. É para você fazer o que a Bíblia ensina, tá? Então o inimigo, ele falsifica as evidências para você andar na mentira e ser enrolado pelas mentiras dele e ele dominar a tua vida. Que é isso que o diabo é mentiroso de nascença. Deus já falou, desde o início ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Tudo que o diabo fala é mentira. Agora, tudo que Deus fala é a verdade. E está no seu espírito. Agora você tem que renovar a sua mente. Larga a mão de ser religioso. Ficar escutando conversinha. Deus é que sabe. Você sabe, ele precisa te provar, né, meu bem? Porque Deus é assim, ele nos prova. Porque a gente já fez muita coisa errada. E ele manda mesmo essas coisas. Porque a gente tem que passar por dificuldades. Porque daí nós vamos ver que Deus é bom e Deus está nos ajustando. Tenha dó, vai. O pai arranca o olho de um filho para ele poder enxergar melhor. Ele já ficou cego nessas horas. O pai não faz isso, não vai ficar espancando o filho para ele aprender uma lição. Pai que ama não vai fazer isso. Né, gente? Vocês estão acompanhando. Então, nós precisamos conhecer o caráter do nosso Deus, porque o diabo ele só faz mentira. E esse homem aqui, Jacó, o homem mais abençoado da terra, numa condição de medo, vez após vez. Porque era trapaceiro. Aí ficava com medo, achava sempre que o mal ia acontecer na vida dele.
Nós não temos que se esperar o mal, de jeito nenhum. Leia Salmo 112. Não é para você esperar o mal, é para você esperar o bem. Porque Deus é o bem, Ele não está mandando mal para ninguém, Ele não manda. Se o mal vem, é porque nós demos entrada para o diabo, ele está agindo. Então, precisamos tomar cuidado, tá? Então, nós não podemos escolher uma perspectiva negativa e já decretar que aquilo é que é a solução da nossa vida. Nem pense. Não escolha isso. Escolha a verdade, o que Deus diz, tá? Então, é assim que o coração recebe o medo, tá ok? Com as mentiras. Ele vem com esses ataques para ver se a gente vai pender para que lado. Porque o diabo não sabe para que lado que nós vamos pender, Deus sabe. Porque, conforme diz a Bíblia, antes que o nosso pensamento venha para a nossa mente, Deus já sabe qual o pensamento que nós vamos ter. Deus sabe as nossas reações, porque Ele é Deus, o diabo não é Deus. Ele não sabe, então Ele não sabe como que eu vou reagir. Será que eu vou reagir igual aquela vez, eu vou fazer assim? Ele não sabe, então vamos fazer de novo. Ele vem. Então, você vai buscar a palavra. Na hora dá aquele choque, mas depois você vai na palavra. Então, Gênesis 45 agora. Agora aqui, aconteceu o que aqui agora? Jacó reconhece os irmãos, a família, manda trazer nesse pedaço. Mas também acontece outra coisa. O homem mais abençoado da época. Tá? Depois de 22 anos se passaram, os filhos de Jacó vêm com uma notícia para ele de que Jacó estava vivo. E ele lá, de que José estava vivo. E ele lá acreditou? Ele ficou em choque, paralisado. Quer dizer, até notícia boa te dá medo. Pensa nisso, gente. O Estado, como que o diabo é, o que ele trabalha no nosso, como ele trabalha no nosso coração. Vamos ver o versículo, capítulo 45, versículo 26. Então, eles vêm, não, peraí, vamos ver primeiro aqui. Vamos ver o 16. Versículo 16. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Diz Faraó a José: dize aos teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tomai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Gente, olha isso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, e também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivas. Agora, também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Agora, versículo 26, disseram: pai, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Uma notícia boa. Como o coração dele só estava predisposto para a mentira, para o mal, ele não acreditou. Ah, não, tipo assim, não me vem com essa. Qual que é a de vocês agora, você entende? O coração que só espera mentira, pessoa que não tem a palavra de Deus, não consegue acreditar que é verdade. Ah, não, você está mentindo. Não, ele ficou em silêncio, paralisado, não acreditou. Foi um choque. Sabe? Quer dizer, assimilar que o filho está vivo. Então, no 27, porém, havendo-lhe
eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, revestiu-se-lhe o espírito. Gente, ele precisou ver para crer. O homem mais abençoado da terra. Na hora que falou, não creu. Mas daí quando ele viu tudo aquilo, os presentes, toda aquela fartura, aquilo tudo, olha só, e ele ficou animado. Aí no 28, e ele diz, basta, chega, isso chega para mim. Vive meu filho José, agora que chega para mim, depois de 20 anos. Gente, vocês estão acompanhando? Nós temos que mudar o nosso modo de pensar e acreditar no que Deus diz e não entrar na cilada do diabo, porque ele está armando uma cilada para puxar o tapete, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Eu errei, mas eu errei, Deus conserta. Deus não está condenando. Ele quer que você se submeta à palavra dele, ouça as instruções dele, faça prontamente o que ele está orientando para te abençoar. Olha que demais esse Deus. Ele é maravilhoso, tá? Então, precisou de provas gigantes para ele acreditar. Gente, nós não precisamos de provas. Prova maior que você quer que Jesus morreu na cruz para te libertar de todo o mal, de tudo que não vem para a tua vida. Para de ficar acreditando no diabo, nas mentiras dele. Ande no que a palavra de Deus diz. Porque tudo que contradiz a palavra de Deus é mentira. Tudo. Tudo que contradiz a palavra de Deus é mentira. Por isso que você precisa conhecer bem a palavra de Deus. Então vamos ver Marcos capítulo 5. Agora vamos ver aqui um exemplo. Maravilhoso esse exemplo aqui. Marcos 5. Que o Senhor nos dá de fé. E nós vamos ver aqui que é a filha de Jairo, que Jesus vai ressuscitá-la, e houve todo aquele contratempo com aquela mulher com o fluxo sanguíneo que Jesus curou e teve o testemunho dela, demorou horas, ele estava indo para curar a filha que estava na cama para morrer, Marcos 5. Então, quando Jesus acaba de conversar com a mulher e começa a andar com Jairo de novo, versículo 35 de Marcos 5. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Então, uma ação imediata, com uma notícia negativa, ela vem para trazer medo. Nós não temos noção, assim, da aflição que Jairo passou com aquela notícia, mas foi imediata a fala de Jesus. Porque ele sabia o que estava acontecendo ali em espírito. Entenda o seguinte, Jesus era 100% homem na carne, fisicamente, mas no espírito ele era Deus. Você tem que entender isso. Quando eu digo que ele é 100% homem, é no físico. Ele era um homem, gente, que não tomava banho, às vezes nem dava, ficava rodando lá, andando de chinelo, com o pé sujo, dormia no meio da relva, não ia nem em pousada, tinha fome, uma vida difícil, dura, como homem. Mas o espírito dele era Deus. Por isso que ele tinha toda a sintonia com Deus Pai. O Espírito Santo habitava dentro dele, conversava com Deus. Então, imediatamente, foi uma coisa assim, junta. Jesus fala para ele, não temas, crê somente. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Você crê nisso ou não? Obviamente, você tem até a evidência da oração em línguas. Então, quando vier uma notícia do diabo, imediatamente o Espírito Santo levanta o mesmo Espírito que agiu em Jesus, homem, e falou, não temas, crê somente. Levanta dentro de você se você estiver sintonizado com ele. Por isso que você tem que estar sintonizado com o Espírito Santo, orando muito em línguas, se detendo, aprendendo a vida espiritual.
Porque vida natural, vida de trevas, você já sabe que você nasceu nisso, está até hoje. Agora você tem que aprender a vida sobrenatural com Deus. Porque você tem um espírito que é sobrenatural para andar com Deus nesta terra e viver o sobrenatural aqui. Então, imediatamente, numa situação de dificuldade, para que causa medo, uma notícia ruim, qualquer coisa, o Espírito Santo levanta e diz: crê somente, não temas. É o mesmo, é imediato. Por isso que você tem que ficar firme com a palavra, ficar escutando conversa dos outros. Porque qualquer conversa das pessoas pode anular aquilo que você está buscando crer tanto. Por isso que não dá para ficar contando as coisas para os outros, porque imagina também, mas você também, né? Não tem nada a ver. Ouça o que Deus está falando e fique firme na fé. Você só vai se unir com essa situação com alguém que realmente ouve Deus e que pratica para te ajudar na verdade. Senão, fica. Porque não dá para orar sem concordância e ficar escutando coisas que vão te atrapalhar, tá? Então, o medo é uma reação que vem dos nossos sentimentos, é algo natural. Assim, do tipo que não é de Deus isso daí. Então, o que você tem que fazer? Você é que vai determinar a resposta da situação. É escolha sua. Qual é a resposta que você quer dar para isso? É o que você recebeu da notícia ou o que Deus está falando? Ele aqui, Jairo, seguiu o que Deus falou e foi firme com ele. Porque ele podia ter desmaiado, ter tido um choque ali. E gritado, e falar discutido com Jesus. Quem mandou você parar para ficar com essa mulher? Nós já estávamos indo, já estava no caminho, já tínhamos chegado lá, agora ficamos horas aqui, nem deu tempo. Ela morreu, e o que você vai fazer agora? O diabo provocou, mas ele não seguiu. Porque Jesus ressuscita morto, inclusive, tá? Então, quando o medo vier, a nossa primeira resposta, que não seja nunca escolher aquilo que o medo trouxe. Você responde diferente. Aqui não, eu não creio. O Senhor está no comando. E vai dar sempre certo. Por isso que você tem que ter a palavra de Deus dentro de você. Está entendendo a importância da palavra? Ô, gente, não dá para você ficar andando muito com gente que nem tem palavra. Ela atrapalha a tua vida com Deus. Atrapalha. Até o que você fica vendo lá, televisão, nesse tal de celular aí, você fica vendo aquelas porcarias. Ai, você viu que o cara falou que agora, tal doença, que agora... E eu com isso, não tem nada, eu não vou ficar vendo doença agora. Eu não vou ficar crendo que eu estou com essa doença. Eu vou crer que no que Deus falou, que Ele é o Senhor que me cura, que me sara. Porque se tudo isso resolvesse, estava tudo resolvido para todo mundo ou não? E não está, né? É mais ou menos. Então, 2 Crônicas, versículo 20. Isso é maravilhoso, presta atenção nisso. Lá atrás, né, gente? Crônicas. Então, depois de Reis, né? Tá certo? Achou? 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ver aqui, eu já trouxe isso outro dia, mas são trechos, passagens na Bíblia que a gente não pode esquecer nunca e temos que estar baseados nelas para nós termos a fé e fazermos a mesma coisa. Então, no versículo 2, o que está acontecendo aqui? Vieram todos aqueles reis com os seus exércitos contra o rei de Judá, né? Que o Israel foi dividido em 2 reinos, a parte do norte era o reino de Israel e a parte do sul de Judá. Então, a parte do sul, quem estava governando era Josafá. E aí, o que aconteceu? Veio a notícia ruim que bom, agora você já imagina, né? Você está rodeado, um número pequeno de pessoas, uma cidade pequena, rodeado por 5 exércitos. Mas, e daí? O diabo pode mandar 10. Nós temos o exército do céu, que é muito superior, que está conosco, e o próprio Deus, que ele vem na frente. Então, vamos ver o versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede.
Então Josafá teve medo. Olha isso. Mas só que ele não parou por aí. Você pode ter medo, mas você tem que reagir na hora. Você vai orar na hora, vai confessar a palavra na hora, vai glorificar a Deus na hora. Não vai ficar chorando, Deus, e agora? Deus, põe a sua mão. Não é questão de mão. A palavra de Deus diz que o Senhor é o meu protetor, que Ele é o meu guarda, sempre, que Ele não dorme nem cochila, que Ele age em meu benefício, que nenhum mal me atingirá. Está escrito, por isso o diabo cai fora, em nome de Jesus. Eu quebro a sua ação, eu te paraliso em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, em nome de Jesus, sobre você, Satanás. Você vai parar agora, e eu sei, Senhor, que os teus anjos já foram enviados para lá, para esta situação, seja o que for. Então, Josafá recebeu essa notícia, ele ficou, gente, com medo, o que ele fez? Ele fez o certo. Então, vamos ver, versículo 3. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Eram adoradores, eles venceram com a adoração. Tá? Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então, ele faz toda a oração, e no 15, veja o que Deus disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Você tem que saber o que Deus diz. Está na Bíblia o que Deus diz. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E aí ele dá toda a direção de como isso vai acontecer. Então, foi uma grande vitória que eles tiveram, porque Deus falou agora, amanhã vocês vão contra eles, vocês vão fazer desse jeito, vocês vão no vale e tal, vocês vão adorar, é assim que vocês vão fazer e eu vou agir. Então, se você começar a falar a palavra de Deus, você está invocando Deus, falando a palavra, sabe? Você tem que falar a palavra e determinar. Não é falar para Deus, vai lá e faz isso. Não é assim que ora. Vocês estão me acompanhando? Então, gente, vai praticar, né? Já está mais do que na hora de vocês estarem aqui para estar pregando isso. E ajudando os outros. E ensinando as outras pessoas. Porque não faz. Não faz. Chega em casa e esqueceu. Não sabe fazer para a própria vida. Mas você tem um espírito, ele está surdo. Ora em línguas. Começa a adorar a Deus, busca esse Deus de verdade. Então foi uma vitória grandiosíssima que eles receberam, porque era impossível. O nosso Deus é o Deus impossível. Veja isso. Então não tem impossível para as nossas situações. Não mesmo. Nós estamos passando, porque às vezes uma batalha não é resolvida num minuto. Nem aqui não fala quanto tempo que foi esse negócio. Mas nós já somos vencedores, porque nós não vamos deixar o diabo nos vencer. Nós não vamos dar a vitória para ele, não vamos nos abaixar para ele. Nós vamos ficar em pé com a glória de Deus e Deus virá então com o poder. Tá? Não é com a minha cabeça que eu vou fazer isso, não é com aquilo. Eu vou falar o versículo. Eu vou comandar a oração com a unção que está no meu espírito. Porque você tem a unção no seu espírito. Você nasceu de novo. Você já tem a unção de Deus que está em você, aonde? Na sua nova natureza. No seu espírito, está escrito na Bíblia. Ela te ensina. Você já tem unção. O diabo fala, você não, manda outra pessoa vir aqui orar. Ei, beleza. Ora você já tem. Você tem que exercer a unção que você tem. Por isso, diabo, eu te ordeno, você sai agora. E você vai falando os versículos, tá? Então, quando eles estavam, se a gente lembrar também lá daquela tempestade em alto mar, e Jesus pegou o travesseiro, falou, vamos passar para lá. No que iam passar para lá, foi um momento de
muito estresse, porque veio uma tempestade tão grande, porque coisa que eles poderiam fazer em poucas horas, 2 horas, a travessia, ou 3. Gente, eles levaram a noite inteira com aquela tempestade, porque o diabo, ele quando põe a tempestade, é aquela coisa que parece que não vai acabar. Mas, na hora que Jesus chegou lá, ele estava cansado, ele foi e pegou um travesseiro. Isso quer dizer o quê? Para descansar, porque tempestade alguma acaba com Jesus. Você tem que entender que você tem que saber descansar na tempestade, porque não é com a tua força que você vence nada. É com o poder dele que está no seu espírito, que é liberado quando você usa a palavra. Quando você fala, a fé é liberada, o Espírito Santo age. É para você fazer isso. Então, a tua mente que tem que mudar, o teu jeito de orar. Porque já ouviram tanta coisa aí, que jeito que é que ora, que aquilo está errado, não é daquele jeito. Atrapalha a cabeça. É mais simples do que você imagina. Então, Jesus dormindo, eles foram acordar Jesus. Você não se preocupa que nós estamos perecendo, que nós vamos perecer? Quer dizer, você também vai perecer, Jesus. Eles também quiseram colocar Jesus em xeque. Você vai perecer, que isso vai... Não conheciam Jesus. Acabou de fazer milagre ali atrás. Você tem que conhecer Jesus. Então, na sua tempestade, no seu problema, você tem que descansar no sentido que não é para você deitar na rede, não. Ficar ouvindo música. Não é nada disso. É aquela paz que está dentro de você, que só Jesus dá. A palavra de Deus é que te dá paz. É que te dá força, se ela está no seu coração. Então, você não está desanimado, você não está triste, você não está pensando no pior, você está na paz, porque você já está no comando da situação, com a sua fé e Deus agindo. Então, por isso que Jesus falou para eles, por que vocês não têm fé? Porque fé tímida, quer dizer, vocês não fizeram nada, não tem fé. Porque quem não faz nada não tem fé. A tradução melhor seria essa. Vocês não fizeram nada. Por que vocês são tímidos na fé? Por que vocês não mandaram parar? Você está vendo? Por que você não mandou parar essa situação? Você é que vai exercer o comando. Quando você exercer o comando, você está delegado pelo poder de Deus, entendeu? Não é assim que é que se governa um país? Quem sai por aí fazendo as coisas está com o poder delegado. Você está com o poder delegado de Deus. Está no seu espírito, põe para fora. Comece a falar a palavra de Deus. Ore em línguas, bastante. O Espírito Santo está relembrando toda a palavra. Ele vai mudar a sua vida. Coisas começam a acontecer, milagres na sua vida. Porque você está exercendo, vai praticando, exercendo, que você está aprendendo a comandar. Porque você é o comandante, você que tem que comandar. Ele é o general, Jesus, você é o comandante. Que ele passou o comando para você, vai lá. Então, diante dessa tempestade, que está aonde? Porque você, quando recebe uma notícia, na verdade, essa tempestade está dentro de você, está dentro de nós. Que acaba com a nossa vida, sim ou não? Perde o interesse, fica desenchavido, fica desanimado, fica triste, já não sabe mais o que fazer, acho que tem vontade de largar tudo, paciência. Isso é falta de fé. Não sejais tímido ou tímida na fé. Por que você não exerce o comando? Jesus está dizendo. Então, o que Jesus quer fazer quando a tempestade levanta na nossa vida? Ele quer acalmar, em primeiro lugar, a tempestade aqui dentro, antes de acalmar aqui fora. Porque não dá para ele acalmar aqui fora se aqui dentro está um rebuliço. Você está com medo, você está na mão do diabo. Você não pode se sentir ameaçado. Isso é coisa demoníaca, porque Deus não está te ameaçando. O que Deus fez com o jovem, o filho pródigo? Ele não ameaçou, ele não fez nada. Ele recebeu e deu a glória dele para o filho. É isso que ele fez conosco. Jesus mostrou isso para mostrar o que foi a nossa salvação.
a nossa vinda das trevas, o retorno para nosso Deus e Pai, que não nos condena, que nos aceita e passa a glória dele para nós. E Salmo 91, e coroar-te-ei com a minha glória, ponto final. Mas não é no céu, é agora, para resolver os nossos problemas. Então, o diabo vai falar para você, você não faz nada. Foi o que ele fez, usando os pescadores, os discípulos, que sabiam lidar com o mar, mas o diabo fez uma tempestade tão atípica que nem eles sabiam fazer o quê? Estava entrando água lá e ia afundar mesmo. Estava mais água dentro que fora. Não afundou porque Jesus estava lá. Se Jesus está na sua vida, no seu coração, ele está podendo agir, não vai afundar. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir o diabo. Não é ficar assim mesmo. Assim mesmo o quê? Para acabar com a tua vida? Vocês estão acompanhando? Tem esse negócio, eu não estou me sentindo bem. Você não está se sentindo bem, mas não interessa. O que está dentro de você é outra coisa no teu espírito. E daí que você não está se sentindo bem? E eu com isso, que eu não estou me sentindo bem, não tem nada a ver, você não vai me parar. Eu não vou ficar parada nessa situação. Eu vou para cima de você, lendo a palavra, orando em línguas, estudando, glorificando esse Deus, dando glória, aleluia, louvando, etc. Está valendo? Porque as pessoas querem fazer muitas coisas que são obras que não vai valer nada. Não, Deus precisa ver que eu estou me empenhando, não tem nada a ver. Você está se empenhando para aprender. É importante, é necessário. Mas não para Deus ver, não tem nada a ver, ele te conhece. Ele está te vendo muito bem, ele não é cego, não. E não é isso aí que está resolvendo. Está resolvendo na hora que você chega lá. Porque você creu, você se dobrou, você se submeteu a Deus. Isso é humildade. Tá? O orgulho é quando você põe força em você. Eu vou fazer e tal, eu estou dando mãozinha para Deus. Não, porque eu preciso ver isso, não precisa ver coisa nenhuma. Jesus está lá com o travesseiro dormindo e a tempestade acontecendo. E raio, e vento, e chuva, e aguaceiro, e barulhão, porque vento é um barulho danado. Ele estava dormindo, e daí? Tudo é meu, tudo eu que faço, isso aqui ninguém vai me pegar. Ele é Deus. Em espírito ele é Deus. Não ia perecer. Deus não perece. Agora, você tem esse mesmo Deus habitando dentro de você. Você tem que entender isso, revelação. Você tem que estudar mais, orar mais e ouvir mais isso, que dentro de você está esse mesmo Deus, que descansou na tempestade. Então, ele quer tirar a tempestade, esse tumulto que está dentro de você, esse pânico, que você fica se distraindo. Eu preciso, porque sabe, a alma é assim, quanto mais você se distrai, parece que menos o problema não está. Só na hora que você vai dormir, né? Porque daí você fica rangendo o dente. Não é o caso, é para estar descansando o tempo todo, não é para buscar distração numa hora dessa. É hora de guerra. Não é hora de entretenimento, é hora de seriedade, de andar no espírito, tá? E quando Jesus acalmou tudo lá, a tempestade, o vento, o mar, olhou para os discípulos e falou assim, mas vocês estão com medo do quê? Por que vocês estão com medo? Essa é a pergunta que Jesus faz para nós. Está com medo do quê? Por quê? Se eu estou com você. Então, você não tem noção que Jesus está com você. Você está apavorado. Você nem dorme. Você não sabe que Jesus está com você. Só está na tua cabeça que você ouviu falar que ele está. Você não tem a revelação ainda. Você ainda não tem um relacionamento com ele a ponto de você saber que ele está com você. Porque quando você tem relacionamento com ele, quando você lê a palavra, uma palavra dessa, ele fala isso com você. A palavra fala. Mas não é isso aí, Deus está comigo e pronto, tá? Então, se você tiver a paz de Jesus no seu coração, que é a palavra de Deus que dá, você pode acalmar qualquer tempestade que se levantar contra você. Seja o tamanho que for. Porque Jesus é a paz e ele acalmou e parou tudo, o diabo cala a boca.
Então você tem que buscar paz. Você está vivendo o quê? Qual é o seu estilo de vida? O seu estilo de vida tem que ser baseado no que a Bíblia diz, gente. Não é hora de brincadeira, nós estamos nos fins dos tempos. Nós não sabemos exatamente quando Jesus vem, mas essa bagunça que está no mundo já é o sinal. E só vai piorar, porque está piorando. Não tem homem que vai dar solução para o que está acontecendo. Não tem, não dá, porque é o anticristo, ele não foi revelado ainda, mas é ele que está operando já. Então, se você não se agarrar em Jesus, o que vai ser o seu futuro, hein? Como é que vai ser o seu futuro? Quando preceder o momento que Jesus vai arrebatar a igreja. Porque vai ser sincronizado a manifestação do anticristo. Ele vai aparecer na hora exatamente que Jesus arrebata a igreja. E quem é arrebatado são aqueles que estão esperando Jesus. Pessoal de casa, você está esperando Jesus? Você tem que estar trabalhando com o evangelho, lidando com o evangelho, buscando a palavra, preparando, ajudando outros a se prepararem para a vinda de Jesus. Porque não é quem não está fazendo nada que está preparado, esse não está. Não é bom se você ouvir isso? Porque quem não está fazendo nada não está se preparando para a vinda do noivo. Então não vai andar com ele. As 5 virgens que estavam preparadas e as outras não. As 5 virgens estavam no Espírito preparando a vinda. Jesus mostrou quem é que vai, quem é que não vai. Ele está falando direto aqui na igreja. Quem tem ouvidos que ouça e vai se preparar, vai buscar esse Deus. Você não está enxergando que a coisa está ruim, está aí que você está fazendo nada? Deixa assim. Vai se esconder lá no mato, onde você quiser? Lá também o diabo vai, ele vai em qualquer lugar. Então é para nós nos prepararmos, estarmos ativos na fé, até o momento que Jesus vem. Não é porque Jesus vem que eu não vou fazer mais nada. Não é isso. Jesus vem, eu vou continuar vivendo o evangelho, pregando o evangelho, ajudando meus irmãos, vivendo normal, como Jesus falou nos dias de Noé. Eles estavam fazendo tudo, só que eles não estavam preparados. Assim será a vinda de Jesus. Nós vamos estar fazendo tudo, não é para sentar e cruzar o braço, Jesus está vindo, não é isso não. É momento de muita atividade agora espiritual no evangelho, para ajudar ainda outros a entrarem no barco e serem levados com Jesus, tá? Então, considere bem o seu coração para ver se ele está aceitando muito medo. Como é que está a tua vida? Considere isso quando você estiver orando e se levanta contra isso, para não aceitar o medo, para não viver no medo, mas para ter a coragem, porque Jesus falou, ser forte e corajoso. Eu confessei muito isso, muito eu tive que confessar, porque o Senhor me deu esta palavra, ser forte e corajosa. O Espírito Santo me dava todos os versículos que eu tinha que falar. Porque eu precisava para eu estar até hoje aqui nessa condição. Ser forte e corajosa. A porta não abre, fica tremendo e chorando. A porta fechou, fica tremendo e chorando. A janela não sei o quê, fica tremendo e chorando. O carro não sei das que, fica tremendo e chorando. Escuta, como é que está a tua vida? Como é que você está se preparando para receber o noivo desse jeito? Está na mão do diabo, com medo de tudo? Vai pôr essa palavra dentro de você. Vai buscar Jesus. Ele vive dentro de você. Amém? Amém. Valeu, queridos. Então, olha, vamos lá, buscar esse Deus, hein? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos pelo teu poder, pelas tuas bênçãos, Senhor, agindo agora através da minha imposição de mãos, para que todas estas pessoas que estão aqui, com as suas necessidades, com os seus pedidos, sejam abençoados agora. E eu quebro em nome de Jesus agora toda ação demoníaca, maligna nestas situações, para que todos sejam libertos, em nome de Jesus agora. E as tuas bênçãos sejam abundantes nestas vidas, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que todos que estão aqui presentes, os que estão também pela mídia, com as suas necessidades, as suas orações, eu creio que estão sendo atendidos. E eu repreendo agora toda ação demoníaca de enfermidade nessas vidas, porque pelas chagas de Jesus, as doenças já foram curadas. Por isso o diabo sai agora com esses sintomas, em nome de Jesus.
todos que estão precisando agora, Senhor, que estão neste clamor com o coração entregue para as suas necessidades, sejam atendidos agora. Eu digo em nome de Jesus, mudança de vida. E eu oro, ó Deus meu Pai, para que através do Espírito Santo, os ouvidos espirituais sejam abertos, os olhos espirituais sejam abertos, para andarem na riqueza da glória do Teu reino, e todos serem livres de tudo que prende essas vidas, daquilo que você já deu, já está consumado no coração de cada um. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela sua bondade, pelo que o Senhor está fazendo aqui hoje, através da tua palavra que foi ministrada, para que todos entrem na tua glória, Senhor, da tua provisão e da tua santidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos Israel e pedimos a paz, a tua paz que esteja naquele país, nas fronteiras. Senhor, nós oramos por todos os soldados que estão guerreando, para que eles estejam protegidos com os teus anjos, Senhor, e que nenhum mal chegue para eles, e todos que são reféns, que estejam protegidos e sejam libertos. Mande os seus anjos lá, Senhor, para libertarem estes reféns que estão do Hamas. E nós oramos pelo povo palestino, Senhor, que estão no domínio de Hamas. Protege aquele povo, que haja salvação para aquele povo, Pai, em nome de Jesus. Oramos por todos os países árabes, para que haja salvação, para que eles se entreguem para Jesus, para a salvação. Nós oramos, Pai, para que haja paz para esses árabes. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nosso Pai. Oramos pelo nosso país, ó Deus, que seja aberta uma janela de luz aqui no nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor envie os anjos, Senhor, para que a palavra, a verdade seja pregada no nosso país e que seja dissipada essa nação, toda a corrupção, todos os malfeitores, os malvados, todo esse principado, essa potestade que está alojada sobre o Brasil, que seja dissipada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, a manifestação do seu poder para o nosso país, com a mudança, Senhor, de vida dos brasileiros, se entregando a Jesus Cristo e nós recebendo, Senhor, dos teus benefícios, da tua segurança, em nome de Jesus. Eu clamo o teu sangue, Jesus, para a moradia de todos que estão aqui, todos que estão na mídia, aonde cada um mora, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada país, onde cada um está. Que o teu sangue, Jesus, esteja sobre cada um desses lares, para que sejam protegidos contra as catástrofes climáticas, que estejam amparados e guardados, Senhor, debaixo do teu sangue, Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, aonde os filhos, os netos estudam, aonde pessoas de casa trabalham, que haja paz, segurança, e quebramos a ação maligna desses demônios com os terroristas dentro das escolas, causando morte. E também nas igrejas de Cristo Jesus, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, que haja proteção para os perseguidos pelo Evangelho, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus agora para o local de trabalho, onde cada um trabalha, para que haja proteção nesse ambiente de trabalho e quebra as maquinações de Satanás, usando membros no meio desses colegas para trazer confusão, trazer prejuízo, trazer danos para os nossos familiares que estão nesses locais de trabalho, que sejam protegidos contra o mal, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja numa só voz dizem, amém, aleluia, glória a Deus. Assim seja, que o Senhor Deus poderoso te abençoe essa noite de sábado. Eu oro a Deus, Pai, que Ele te dê sonhos proféticos, que Ele fale com você nos seus sonhos e que você tenha um descanso abençoado e uma semana que começa amanhã com a glória de Deus, com tudo que você precisa e a proteção em nome de Jesus. Até o próximo culto, que vai ser de poder, porque a palavra de Deus é poderosa.